Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quando nós pensamos nessa atualidade, nesses dias atuais, nós pensamos muito em conflitos, falta de respeito, falta de harmonização entre as pessoas. Para tanto, eu tenho uma convidada aqui muito especial hoje, a Raquel. Tudo bem, Raquel? Como que você está? Tudo bem, Michel. Caminhando, estamos aqui. Raquel, como que funciona esse diálogo construtivo na nossa sociedade atual? O que você pode discorrer acerca disso? Olha, Michel, hoje em dia, né, ainda mais que a gente está vivendo uma série de conflitos, e não são conflitos são nossos, né? Nós temos conflitos hoje que são globais, que têm nos atingido, né? E pós-pandemia, você tem uma série de outras questões que surgiram, né? Vulnerabilidades que foram acentuadas, né? E mais ainda, questões que nos afetaram, ou seja, questões políticas que nos acometeram com essas polarizações, né, essas discussões infinitas, aonde sempre está preponderando um lado, outro lado. Você trabalhar a perspectiva de um diálogo construtivo é de extrema necessidade, é urgente para que a gente possa conciliar, né, e principalmente trazer todos os aspectos e todos os atores que estão envolvidos, ou todas as possíveis soluções para determinadas situações, mas com uma visão mais ampliada de cenário, né? E, ao mesmo tempo, com a capacidade de ter empatia, né? E solidariedade e de visão de curto, médio e longo prazo. Então, não adianta a gente também se propor a construir diálogos, que esses diálogos não sejam, né, no tempo, né, capazes de gerar ações e ações efetivas. Então, quando a gente propõe qualquer diálogo, no primeiro momento como é que nós estamos abertos a isso? Como é que nós vamos nos interagir? Né? E como é que nós vamos quebrar nossos preconceitos perante as pautas que vão ser discutidas? Então, esses passos são fundamentais. E eles têm que ser independentes de uma série de fatores, que são fatores que acabaram se tornando extremamente fortes e presentes nas nossas discussões. Nós não conseguimos mais falar sobre saúde se a gente, sem puxar percepções e sempre muito personalizadas, né, de situações ou de questões. Nós não podemos falar sobre a questão da violência, nós não podemos falar sobre a questão, né, da insegurança alimentar, ou nós não podemos falar de outras questões que nos têm afetado, violência contra as mulheres, ou na questão de racismo, ou na questão de violência nas escolas, ou de quaisquer outras questões, né, que tem permeado hoje o nosso dia a dia. Não adianta mais a gente falar que isso está longe da gente, isso não está longe da gente, isso está dentro da casa da gente, isso está abrangendo os nossos filhos ou os nossos netos. Então, não adianta mais a gente não partir para uma proposta de propor diálogos que sejam focados em construções e construções convergentes, que alinhem tantas pautas, né, e tantas divergências, mas no bem comum. Então, a gente está vivendo hoje, assim, ao mesmo tempo que um processo individual crescente, né, em relação a essa questão individualista, a própria tecnologia, a própria distância, às vezes, que a tecnologia, né, nos leva a atuar. Não adianta a gente pensar nisso se a gente não voltar o olhar para a necessidade de observar melhor que nós trabalhamos, nós só aprendemos a partir do outro. Se nós trabalhamos e aprendemos a partir do outro, nós vamos ter que ter um comportamento que nos permita trilhar um caminho que busque a convergência. E ter um olhar para o conflito, não de uma forma negativa, mas um olhar para o conflito como uma oportunidade de que, a partir dele, a gente talvez consiga, de uma forma mais eficiente, buscar uma saída que acabe compreendendo a todos e que realmente reflita, né, na vida de cada um que esteja envolvido. Às vezes a gente fica aqui observando, uma das questões hoje mais delicadas quando você vai falar, né, da construção de um diálogo é a própria situação com que nós nos encontramos. Eu acho que todos nós estamos passando um momento
de instabilidade. Então, o olhar primeiro é de sofrimento, não é um olhar, né? Você não chega primeiro com esse olhar ou de esperança, ou de que positivo. De uma resolução imediata, né, Raquel, sem analisar caso a caso. Né? E assim, com uma linguagem que possa abranger a todos. Então, assim, a gente fica dentro de uma perspectiva que ela é muito... Eu costumo falar o seguinte, que ela restringe muito a participação. Ela fica muito focada em posições ou definições muito particulares ou muito específicas a cada grupo ou a cada participante. Então, falar de diálogo construtivo é você abrir mão também dessa bolha, né, desse grupo da qual você pertence, para caminhar em outros, né, ambientes e com outras realidades, com outras falas, e entender que a comunicação se faz a partir do momento que o outro está compartilhando o seu falar, está entendendo, está compreendendo e está conseguindo transformar isso numa coisa positiva para a realidade dele. Então, quando a gente fala de diálogo, eu falo, olha, isso é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Dialogar é muito mais profundo. E nós perdemos muito do nosso diálogo com o todo, né? A gente tem falado muito direcionado para onde a gente não tem sofrimento. Então, talvez seja o primeiro momento de entender quais são esses sofrimentos que estão nos abarcando, esses medos, e como é que a gente se torna mais proativo nos diálogos para a gente ter a capacidade, inclusive, de gerar esperança, né? De gerar uma melhor compreensão do outro para que a gente possa se organizar e para que juntos a gente possa, dentro de uma proposta convergente, buscar uma solução que afete de uma forma positiva a todos os envolvidos. Então, eu acho que o diálogo é uma coisa, assim, muito simples, eu acho mais profundo, né? E requer fundamental, porém, precisa de uma metodologia também, né, Raquel? De uma estrutura, de uma questão mais de empatia também dentro dessa chave aí. Mas, Raquel, como que nós podemos utilizar justamente essa palavra empatia nos dias de hoje? Porque está tudo muito inflamado, está tudo muito violento, está tudo muito sem paciência. Como que nós podemos utilizar a empatia dentro dessa situação, até mesmo social, educacional, como você muito bem disse, tantos ataques nas escolas, violência doméstica também, no ápice ali, né, pós-pandemia também. Nós tivemos uma decretação de fim de pandemia hoje, né, de estado de emergência. Como que funciona isso? Como que nós podemos utilizar essa partícula da empatia para tentar auxiliar? Eu acho, Michel, que de uma forma muito séria, né, e muito responsável, a gente tem um primeiro momento aí, que eu acho que não tem como fugir dele, a gente tem que começar a ter um olhar, né, primeiro para cada um. Acho que a gente tem que ter essa parada, eu acho que a gente vem, nós todos, né, estamos vindo da pandemia com uma série, eu não sei se a palavra correta seria isso, mas uma série de sequelas. Você está vindo de um ambiente extremamente instável, que você não sabia o que ele representava, entre vida, morte, o que isso me atinge, o que não me atinge. E depois entramos... e no período da pandemia, você ainda com uma série de discussões que repercutiram fortemente na nossa vida, que foram em relação à política, em relação a posições do Estado, e a importância disso tudo no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu acho que também é um momento para a gente discutir, até para que a gente tenha bons diálogos, as questões relativas à saúde mental, né? De como é que nós lidamos com isso, como é que nós estamos, né, nos relacionando perante a tudo que aconteceu. Então, eu acho que tem um primeiro passo aí, que é identificar o quanto que isso nos atingiu, e é entender que nos atingiu fortemente, sim, e que isso está repercutindo na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias, e isso está sendo levado para o nosso trabalho, para as nossas relações sociais. Então, se a gente não parar para entender o quanto que isso foi, né, agressivo, o quanto que isso nos atingiu, nós não vamos ter a capacidade, inclusive, nem sequer de ter empatia com o outro, até porque nós também estamos num grande sofrimento. Então, para que você tenha a condição de gerar, primeiro eu acho que tem que ter um entendimento. Nós adoecemos como sociedade. Não acho que isso é só no Brasil, eu acho que isso é uma discussão que está no mundo hoje.
aumento assim, substancial do uso da tecnologia que nos distancia também é muito delicado nesse ponto, porque nos tira do exercício diário de convivência com o outro, e é a partir da convivência com o outro que a gente tem a condição de aprender o que o outro está sentindo. Então, eu acho que o primeiro momento é um olhar para aquilo que repercutiu e que está repercutindo dentro das nossas inseguranças e instabilidades. Depois, tentar entender que o outro também está sobre esse impacto, né? E lembrando que essa instabilidade pertence a nós todos, de diferentes formas, em diferentes situações, e partir daí para um exercício de empatia, aonde nós também somos favorecidos nesse exercício de empatia. Eu acho que é porque quando a gente às vezes fala, né, vou falar da empatia, a gente sempre fala como se fosse uma coisa que nós deveríamos ter com o outro. A gente nunca tem a visão que a empatia é boa para a gente também, é o olhar do outro para a gente com empatia por aquilo que nós estamos passando. Autoconhecimento, Raquel? Oi? O autoconhecimento também, né? O autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, e não só isso, né? É uma pergunta que nós temos que fazer, né? O que nós queremos? O que é valor? O que nós precisamos trabalhar como valor, né? Como ser humano, como valor como cidadão, valor, você está entendendo? Como nas coisas que nos rodeiam, quais são os valores que nós devemos exprimir, que são necessidades e que podem muito bem nos acolher nessas vulnerabilidades, porque são referências que nos mantêm dentro das relações de uma forma saudável, né? E nós paramos de falar de referências, nós paramos de falar de valores. Então, assim, parece que nós estamos perdendo o contato com aquilo que sempre nos manteve dentro de uma condição saudável, inclusive para dialogar, para conviver com o outro. Então, eu acho que esse primeiro momento tem que ser um pensamento, né, de cada um dentro, sabe, das condições que nos estão sendo colocadas hoje, desses enfrentamentos, dessas violências que tem nos atingido, começar a entender o que é violência, que eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que a gente está amenizando, né, a questão da violência. A gente está tendo tantas violências que a gente já começou a banalizar certas coisas e achar que violência é só quando acontece alguma coisa assim extremamente dramática, que seja extremamente visível. Uma lesão física, né? Alguma coisa assim. E não é violência, na verdade, vem desde da verbal, né? Os casos de bullying escolar também, diversas situações aí que as pessoas vão carregar essas mazelas para o resto da vida, na verdade. E que você vai vendo que são o que nos atinge realmente. Por isso que eu sempre trago nessa questão não só do autoconhecimento dessas nossas dores, mas das dores que nós temos capacidade de causar ao outro, porque é uma questão de você começar a trabalhar efetivamente no problema. Então, assim, essa não percepção dessa vulnerabilidade como um todo, ela se torna muito ruim, porque você não consegue criar a empatia no momento que você se acha também vítima de tudo. Então, se você não se percebe acolhido também nesse contexto, você também não consegue gerar a capacidade de entender o outro. Então, eu acho que é muito um olhar assim, né? Como é que nós vamos rediscutir e colocar novamente em pauta alguns valores que são fundamentais para que uma sociedade possa viver harmonicamente. E, assim, eu não vou nem na questão, né, da cultura de paz, que eu acho extremamente importante a gente educar por uma cultura de paz, mas eu acho que a gente tem que falar, né, atualmente e de uma forma emergencial de estabilidade social. Porque se você não tem essa estabilidade, você não consegue fazer essa parada para se recompor perante o conflito. E nem entender qual é o melhor direcionamento para você buscar soluções para esses conflitos. Parece que fica uma mesa rodeada de tantos problemas, que você não consegue calçar prioridades. E a prioridade sempre vai ser com a forma com que nós vemos e com que nós lidamos com o mundo, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que buscar um centro novamente, né? E
acalmar em relação, sabe, a essa ampliação de discussão onde tudo é falado e começa a pautar coisas, principalmente coisas que têm reflexos muito significativos, tanto no nosso dia a dia, quanto também na relação nossa com o outro, né? E tem reflexos aí que perduram, igual você falou, que podem ser para toda uma vida. Então, né, como é que a gente vai fazer essa dosagem de novo? Como é que a gente calibra, né, de novo, para que a gente tenha um mínimo de estabilidade, para que a gente construa esses diálogos e possa convergir em pautas que eu acho que, acima de tudo, elas são humanas e nós carecemos dela porque você não consegue, como ser humano, viver em conflito constante, em discussão constante. Você não vive em guerra constante, você não vive em terror constante. Então, eu acho que essa questão da empatia, ela vem desse primeiro momento, né? Como é que eu posso sinalizar a minha vulnerabilidade, as minhas necessidades e que espaços eu posso criar para que se permita que tanto eu quanto os outros que ali estão têm o direito, né, humano de se colocarem como inseguros perante a maior parte das situações com que a gente tem vivido. Perfeito. Raquel, e como que nós podemos pensar numa reconstrução dessas relações sociais? Se é que é possível ainda ou não tem mais alguma saída que nós podemos pensar? Vamos agir nesse ponto, naquele, vamos reestruturar isso? Ou somar alguma força, né, com algumas pessoas específicas da sociedade que tenham também esse poder poder que eu falo de competência, de amenizar essa dor, de amenizar essa situação, para que nós tenhamos também uma saída disso. Olha, Michel, hoje eu acho que, primeiro, né, eu acho que as pautas mais importantes, eu acho que as instituições, os órgãos mais importantes estão ligados à saúde e à educação. Se a gente não centrar, entendeu, esforços em cima da saúde, em cima da educação, em cima de políticas públicas, né, em cima de trabalhos, em cima de buscando conhecimentos, estruturando oportunidades e projetos que consigam alinhar a saúde e a educação, para que a gente possa, a partir daí, né, reconstruir algumas, talvez eu não sei nem se reconstruir, mas ou construir novas condições, porque hoje não tem como a gente estar distante mais da tecnologia, então a gente tem um fator aí que, ao mesmo tempo que é extremamente, né, interessante, que nos beneficia, que nos aproxima, é paradoxal, ao mesmo tempo ele nos distancia, ao mesmo tempo ele cria, né, ele promove maior individualidade, ele nos isola também. Então, como é que a gente pode trabalhar? E a gente não vai conseguir se a gente priorizar essas duas pautas. Nós vamos ter que discutir fortemente e trabalhar, né, incessantemente para recompor o espaço, né, relativo à saúde e à educação. Hoje a gente tem, principalmente se você olhar a educação hoje, nós temos um problema seríssimo. Nós temos hoje toda uma estrutura de educação abalada, hoje a gente tem principalmente hoje eu vejo também, né, a educação básica extremamente vulnerável, extremamente desestruturada, e isso não é só uma questão de recurso, é uma questão de valorização, é uma questão de construção desse espaço com valores extremamente definidos, entendeu? Das questões orçamentárias, das questões relativas à valorização dos professores, relativo também à proteção das nossas crianças e adolescentes, entendendo assim que esse é um quadro que ele determina, assim, se você olhar hoje, eu acho preocupante a gente pensar que no Brasil a gente tem uma geração aí que completamente, né, vulnerável mais. Não sei se é muita ousadia falar, mas, poxa, a gente praticamente está perdendo uma geração aí, né? E como é que nós vamos recuperar isso, né? Como é que nós vamos calçar para que a gente cesse
né, esse conflito, essa falta de estrutura, essa falta de condição, essa falta de recurso, né, sem a gente ter a educação básica, sem a gente ter a educação na primeira pauta. Então, assim, não adianta eu pensar, né, lá na formação dos especialistas, lá na formação, você está entendendo, de intelectuais, quando eu não tenho a minha base protegida, quando eu não tenho a minha base se desenvolvendo de uma forma saudável, compreendendo alguns valores que são importantes, e são valores que são agregados, e são valores que tem que se combinar com os valores que são repassados dentro de casa, pelas famílias. Então, como é que a gente combina isso para que a gente possa ter aí, né, um começo calçado numa geração nova que venha, né, convergindo dentro desses conflitos todos, mas com pautas importantes, pautas humanas, pautas ambientais, né, e outras pautas hoje que não tem como a gente estar desassociando, porque hoje a gente está ousando a discutir, né, saúde única, a gente discute hoje, né, todos os pontos de uma forma integrada, mas como é que você integra isso se a parte mais importante que está ali, que é a educação, e inclusive, né, que é o ensinar a aprender, não esteja sendo feito de uma forma consistente ou adequada? Então, eu acho que se a gente não olhar para isso hoje no Brasil e reforçar essas pautas, a gente vai ter muita dificuldade, né? Eu estou falando da gente, né? Nós todos vamos ter muita dificuldade. Sociedade, né, Raquel? A sociedade como um todo, né? Eu acho muito preocupante, né, esse vazio na educação hoje, né? E a educação tão agredida, né? A educação tão agredida nesse formato, né? E eu não vejo saída sem a educação. Eu não vejo. Eu também sou suspeito para falar disso, porque eu sou professor, né? Professor de carreira, 11 anos em sala de aula. Mas eu também penso que educação e saúde são pilares aí fundamentais para o desenvolvimento humano. Sem uma e sem a outra, você não faz absolutamente nada. Mas, Raquel, como que nós podemos pensar em algumas pautas mais inclusivas? Essa semana, inclusive, eu entrevistei muita gente bacana também, incluindo a sua pessoa, e nós discutimos justamente isso, o racismo, a transfobia, a homofobia, a questão da intolerância religiosa. Como que nós podemos pensar em todas essas pessoas de uma forma bastante harmônica? Como que nós podemos fazer uma pauta, realizar uma pauta inclusiva? Olha, Michel, nós fizemos um trabalho que foi um trabalho super interessante no Rio de Janeiro, né? Nós apoiamos e participamos de alguns diálogos públicos que foram estruturados pelo Projeto de Segurança Humana, que está instalado no Ministério Público do Rio de Janeiro. E esses diálogos eram muito interessantes, porque eles pautavam alguns conflitos que estavam ocorrendo naquele momento e que eram pautas importantíssimas. Então, nós tivemos um diálogo sobre intolerância religiosa, a gente teve um diálogo em relação à questão de segurança humana e segurança pública, como é que você trabalha, como é que você traz, né, para dentro do contexto de segurança humana, segurança pública. Nós tivemos diálogos onde a gente pautava questões relativas, você está entendendo, à governança, à gestão de Estado, né, a controle social e a questões ambientais. Então, assim, todas as vezes que nós discutíamos um diálogo com uma participação aberta, então foi super interessante que a universidade participou instituições do terceiro setor, né, procuradores, promotores, todas as vezes que nós víamos com aquela pauta, a gente entendia, né, no final do diálogo, que o maior problema que nós tínhamos era o de comunicação. Porque quando você ia vendo a amarração dos pontos que eram necessários, a gente viu o seguinte: nós temos uma dificuldade muito grande de nos comunicar. E nós temos uma dificuldade muito grande de entendimento daquilo que nós não conhecemos. E nós não somos educados para compreender a diversidade. Nós não somos educados para compreender essas outras, né? Ou ter, como a gente estava falando, ou ter empatia, né, por alguns grupos específicos. Nós não somos.
Então, quando a gente chega e vai tratar desse ponto relativo ao racismo, à intolerância religiosa, sabe, ou a questão LGBTQIA+, aí você vê que a grande dificuldade que está por trás disso é porque faltou uma base ali na educação que te permita olhar para esses temas e para essas pessoas, para essas comunidades, com um olhar inclusivo. Eu não sou educada para a inclusão. Então, como é que eu vou tratar disso de uma forma harmônica se na minha base eu tenho uma educação toda voltada para a competição, para a exclusão, individualismo. Então, eu não consigo... Não foi combinada essa parte, né, Raquel? Do individualismo, falamos juntos. Pois é, fica muito difícil. Então, fica como se fosse uma luta incessante de pautas extremamente importantes, que muito mais de pautas específicas, mas principalmente de pautas de respeito ao ser humano, de respeito, né, às posições do outro, se eu não tenho uma educação para isso. Então, o olhar sempre tem que ser como é que eu educo para que eu compreenda essas diferenças, não como uma forma limitante de convívio ou como uma forma limitante, você está entendendo, em relação à compreensão de alguns pontos que são discordantes daquilo que eu acredito, né? Então, assim, como você não tem isso, a gente já entra extremamente fragilizado na discussão, porque faltou um passo atrás. E aí você tem que ter o cuidado na comunicação de falar, isso não é uma imposição, eu não estou te impondo o meu modo de vida, eu não estou te impondo aquilo que eu sou. Eu estou dizendo que eu tenho o mesmo direito de estar aqui, eu tenho os mesmos direitos que você tem, como ser humano, como cidadão, e eu estou trafegando neste direito. Então, se a gente não tem esta formação, a gente sempre vai para distensionar o conflito, aonde não deveria existi-lo. Raquel, você está em Brasília, é isso? Brasília. Me conta um pouco do ILAIS. O que é o ILAIS? Qual que é a função dele? Qual que é o objetivo? Me conta um pouco desse instituto. O ILAIS, assim, né? Eu trabalho em Brasília há mais de 25 anos. Eu brinco, eu falo assim, que eu não gosto nem de contar muito tempo que eu estou aqui. O que não só uma idade, né? Larga a mão disso, aí né, todo Raquel? mundo olha e fala, nossa, mas isso tem tanto tempo, meu Deus, sabe? Mas é assim, eu estou em Brasília há muito tempo e acaba que, assim, a gente já desenvolveu, né? Sempre trabalhando com consultoria, sempre trabalhando com projetos, né? Eu também vivi a experiência, uma época que eu queria muito compreender melhor, eu fiz o concurso para professora temporária, fui dar aula na educação básica como professora de história, eu falei assim, eu preciso vivenciar isso, eu preciso entender, experimentar para eu entender melhor, né, essa base, como é que é essa base, e não adianta quando você fala assim, mas se eu estudo, né, se eu compreendo, se eu conheço o sistema educacional, então eu consigo falar sobre educação. Eu falo, gente, olha, quando você vai lá para a linha de frente, que você compartilha... Vai para o chão da escola, né, para conhecer a realidade da escola. O chão, que você compartilha todas as angústias, todas as ansiedades da família, das crianças, né, dos jovens, dos professores, da própria estrutura escolar, você consegue entender melhor, né, quais são essas construções e que problemas são esses, qual a dimensão desses problemas. Então, foi pouquíssimo tempo, mas falei, mas eu vou viver essa experiência, eu preciso viver para eu entender. E aí, junto com isso, N parceiros, companheiros de jornada que nós vimos caminhando já há muito tempo, nós resolvemos, né, estruturar, criar um instituto, mas a gente queria um instituto que tivesse a capacidade, que ele fosse norteado e que ele tivesse referências e que ele fosse orientado com a capacidade de abranger uma série de pontos que hoje estão fragmentados ou que funcionam de forma isoladas dentro de um contexto maior, dentro de um cenário ampliado. E aí, para isso, foram assim, convidados parceiros que
são sempre gente que vai muito para a linha operacional, né, que tem um conhecimento mais, eu brinco, né, de chão, e que vem falar, isso não funciona bem, isso aqui funcionou, como é que a gente pode melhorar ou sugerir uma melhora nisso. E aí nós resolvemos, olha, então nós vamos, né, montar o nosso instituto e vamos trabalhar com um conceito que seja capaz de abranger tudo isso. E aí nós escolhemos trabalhar orientados pelo conceito de segurança humana, que é um conceito, né, que foi lançado no relatório do PNUD, na década de 90, e que ele trata a segurança, não numa visão, né, de segurança pública ou segurança territorial, mas da perspectiva da segurança calçada no indivíduo, né? Então, está intrinsecamente ligada às questões relativas a direitos humanos. Então, a gente trabalha com uma visão das 7 dimensões da segurança humana, que aí é segurança sanitária, segurança alimentar, segurança política, comunitária, pessoal, ambiental, e aí a gente trata segurança econômica com a perspectiva de como é que a gente transversaliza para que a gente compreenda que muito desses pontos, eles sofrem ações ou reações, né, ou inserções de vários atores. Então, não pode ser uma conversa isolada. E no caso da segurança humana, é claro quando ele fala, se eu tenho um desses pontos que não está em segurança, eu não estou em segurança. Então, muito é disso que a gente está falando, que é dessa questão de livre do medo. Então, como é que eu me torno um ser humano livre do medo e ao abrigo das necessidades? E nessa dimensão, nós nos organizamos e criamos uma mesa multidisciplinar. Então, eu brinco muito que eu falo assim, que todo o exercício dessas diferenças, dessa dificuldade na comunicação, né, dessa empatia, a gente exercita aqui dentro do ILAIS. Porque nós também trouxemos parceiros com quais nós trabalhamos, que são ligados à segurança pública, então o ILAIS também tem policiais, né? Até porque a nossa percepção, ela ainda é muito, né? Não sei se você percebe, acho que todos percebem no Brasil, né? Quando você fala de segurança, as pessoas geralmente olham imediatamente para a segurança pública. Uhum. Se a segurança estivesse calçada na segurança pública. Eu estou seguro se eu tenho um carro de polícia parado ali. Eu estou seguro se a polícia entrar. E isso é uma realidade que tanto agora, na questão da violência nas escolas, o que foi acionado primeiro? A polícia. Uhum. O primeiro momento foi de acionamento da polícia. Então, assim, sempre fica como... Né? Ontem a gente estava conversando aqui, eu estava brincando, olha, telefone de socorro é a polícia, sabe? Então, assim, não tinha como a polícia não estar sentada nessa mesa, porque é um papel extremamente importante que ela exerce na sociedade, e se ela não estiver dentro desse contexto como uma prestadora de serviços para a sociedade, fica muito difícil, e é uma forma da gente alinhar toda essa linha de frente para que a gente possa construir soluções. O ILAIS nasce disso, então aqui a gente tem pessoas, temos policiais, temos pessoas que estudam, sabe, profundamente o racismo, temos pessoas que estudam tortura, temos pessoas que são ligadas e trabalharam a vida inteira com órgãos de controle, então são pessoas de controle, então, assim, são estudiosos da educação, então, essa mesa, né, tão rica, ela é importante porque aqui a gente tenta trazer, como inicialmente eu te falei, traga o conflito e vamos transformá-lo num momento saudável para que a partir dele a gente consiga trabalhar soluções. Então, assim, primeiro é tirar o medo do conflito, né? Deixe o conflito vir e nos educar para reagir com o conflito. Despersonalizar, principalmente, ampliar esse cenário e ter a capacidade de olhar para o outro. E a partir do momento que você começa a olhar para o outro na solução do conflito, você começa a aprender e a entender melhor, com um pouquinho mais de profundidade, o que é realmente empatia. Senão a gente fica só com essas falas, né? Você precisa ter empatia, você precisa ter isso, você precisa... Olha, mas é muito distante.
E aí, o ILAIS é esse exercício, né? É esse exercício de diálogo, é esse exercício de acolhimento, e é esse exercício para que a gente consiga propor, né, projetos ou ações que sejam realmente eficientes e que possam ser efetivos naquilo que se propõe. Raquel, existe algum arroba ou algum site que as pessoas possam visitar? Tem ilais.org.br, é o nosso Ótimo. site, tá? Então, assim, eu acho que ali a gente traduz um pouco, né, desse trabalho com a gente, dessa riqueza desses encontros, né? Eu acho que a gente tem que usar muito hoje a palavra encontro, sabe, Michel? Nós estamos precisando nos encontrar, a gente precisa criar encontros que tenham capacidade de gerar um ambiente saudável, para que a gente, a partir dali, consiga estruturar diálogos. Sem a gente criar essa capacidade desses encontros, fica muito difícil, porque senão a gente vai continuar falando e vai falar coisas que são importantes, mas que não estão sendo nem ouvidas, nem percebidas por aqueles que realmente fazem parte do problema que está sendo falado ou que necessitam de alguma ação emergencial sobre o tema tratado. Essas distâncias vão ter que ser encurtadas. E para a gente se aproximar de novo, a gente tem que humanizar novamente as nossas relações. A gente tem que sair um pouquinho de trás da tecnologia e tem que voltar para o exercício, né, da convivência, do tato, do abraço, do olhar, né, para que essa proximidade crie condições de empatia. Ninguém tem empatia à distância, ninguém tem empatia vendo tela de computador, ninguém fala com propriedade estudando à distância, isso não existe. A gente pode continuar falando, mas a gente vai continuar falando para as bolhas. A gente vai continuar falando para aquilo que não interessa. Então, eu acho que esse cuidado é primordial. Por isso que eu te falo, eu acho que o foco hoje deveria ser no ser humano. Nós precisamos cuidar do ser humano. A pauta tem que ser o ser humano. E assim, e hoje, né, como agravante, que você tem a pauta ambiental, que também é emergencial. Sim. Agora, porque afinal de contas é a nossa casa, né, Raquel? Nós estamos no planeta, nós estamos no mundo. Único. É a nossa casa. Né? E aí eu falo, nossa, aí nós vamos continuar falando de uma pauta ambiental paralelamente para alguns. Porque para a maioria, você trazer essa pauta é muito difícil, porque é muito difícil para aquele que está lá na ponta entender, né, o que é o meio ambiente, entender o que é aquela árvore, o que é aquele rio, se aquela pessoa não tem comida, se aquela pessoa não tem uma moradia decente, se aquela pessoa não tem acesso à educação. Então, assim, é muito delicado. Então, uma pauta para compreender a outra, ela tem que ter uma educação baseada nisso. Por isso que a gente, o ILAIS, eu gostaria até de pontuar isso, eu acho que o mais importante que a gente conseguiu, quando nós estávamos, eu gosto de falar sobre isso em relação ao ILAIS, quando nós estávamos construindo, inclusive, o nosso site, né, a nossa apresentação, nós somos 16 ao todo, a ideia era, bota os currículos, apresenta todo mundo, quem que é, isso, aquilo, outro, aí nós tomamos uma decisão. Não! Nós vamos falar que esse espaço compreende esses conhecimentos, que o nosso valor está nas interfaces, não é no conhecimento isolado. O conhecimento isolado, ele não se repercute. Então, ele vai ter, na interface. Se ele vai estar na interface, ele não pode prescindir da comunicação, ele não pode prescindir do respeito, ele não pode prescindir da empatia. Então, a gente força aqui, inclusive, para poder tirar. Agora sentou na mesa o doutor. Poxa, mas sentou o doutor quer dizer que ele não fala com aquele que não é o doutor, mas que, assim, pode ser um profissional, uma linha de frente extremamente competente. Pode ter uma soma imensa, exatamente. Então, a nossa soma ficou o seguinte, não interessa as posições alcançadas, interessa é aquilo que tem a capacidade de ser
e de construir em conjunto. Se não for assim, o conhecimento não é compartilhado. Não compartilhado, ele alcança poucos. Alcançando poucos, eles não vão refletir nem numa cultura de paz, nem na estabilidade social, né? E nem na melhoria de vida de cada um. Raquel, agradeço muito essa oportunidade de gravar contigo. Você sabe que é um desejo meu já tem basicamente 1 ano, né, Raquel? Nós estamos ensaiando esse momento e eu fico muito grato, não só pela sua presença, também como representando o ILAIS, que é uma instituição muito importante nacional. Eu agradeço em meu nome e em nome da equipe do jornal Estado MS também, que eu sempre menciono que é um jornal que abre esse espaço para que nós possamos discutir violações e violências e que eu não vejo em outro jornal ou TV, até mesmo digital, eu não vejo esse espaço. Então, agradeço muito a sua presença, agradeço também essa questão do ILAIS dentro do Jornal Estado também, para que as pessoas possam conhecer e também buscar informações acerca do ILAIS. Ok, eu que agradeço também por essa oportunidade de um ambiente de comunicação tão distensionado, onde é permitido que dentro da nossa possibilidade de comunicação, a gente fale aquilo que realmente a gente entende que é necessário estar complementando com outros e com outros conhecimentos e compartilhando. Obrigada, Michel. Nós estamos aqui também de portas abertas. Aqui, por princípio, nós não somos nada sem o outro, é o outro que nos faz maior. Exatamente. Raquel, te agradeço muito. Pessoal, tchau, tchau e até o próximo episódio.